do Senhor, no livro, na epístola de Paulo aos Romanos, aos irmãos, à igreja em Roma, Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Apenas este versículo é um conhecidíssimo texto de todos nós. Cântico de vitória, Deus é por nós, a epígrafe deste capítulo, ou da parte deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, que realmente traz um alento, um lenitivo, paz para a nossa alma, descanso para o nosso coração diante dos reveses da vida, porque Paulo está afirmando que se Deus é por mim, por você, por nós, quem será contra nós? Queridos, este é um estímulo para a vida do cristão, diante das muitas adversidades, das muitas lutas que enfrentamos no dia a dia. É razoável, é mister, é salutar que nós tenhamos esta consciência de que há um Deus que luta por nós, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que está no controle de todas as coisas que aflige a nossa alma. E para esta manhã, gostaria de trazer-lhes uma breve palavra com o seguinte tema: se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira lição que nós podemos aprender deste texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 31, é: a suprema segurança do crente está em Deus, está em ter o Senhor ao nosso derredor, como nosso auxílio, como nosso ajudador, como nosso provedor, como Deus que cuida de nós. Por isso, Paulo afirma de forma categórica, dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo de número 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Aí está manifesto e revelado a grandeza de Deus no cuidado conosco, quando o Senhor declara, por instrumentalidade do profeta Isaías: quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu sou o Senhor, eu cuido de ti, eu estou contigo. Queridos irmãos, acalme a sua alma, acalma o seu coração, porque o Senhor está conosco e Ele é maior do que tudo aquilo que vem para tentar nos tirar o foco, nos paralisar, nos amedrontar. Queridos irmãos, o nosso Deus é maior e está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. No Salmo de número 27, verso de número 1, o salmista declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Maior é aquele que está com você, maior é aquele que está com a sua família, maior é aquele que está conosco. Não tema o que o homem possa fazer com você, não tema o que os adversários tentem ou intentarem contra a tua vida, não tema as acusações do diabo, não tema as afrontas de Satanás do inferno contra a sua vida, porque o Senhor é por nós. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é realmente uma palavra gloriosa para o nosso coração. Paulo não diz que não haverá oposição, mas afirma que nenhuma oposição
terá força diante do Deus que se colocou ao lado dos seus filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, por adoção do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que venha os reveses da vida, maior do que todas as lutas é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Cristo. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é maior do que os adversários, o Senhor é maior do que as lutas que enfrentamos, o Senhor é maior do que as enfermidades que porventura esteja acontecendo sobre a sua vida. O Senhor é maior. A segurança do cristão não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Deus que o escolheu. Deus é fiel, Ele nos escolheu, Ele nos comprou, não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. O sangue que nos justifica, o sangue que nos purifica, o sangue que nos limpa, o sangue que nos perdoa. Por isto, fique tranquilo, porque a segurança do crente não está nas circunstâncias, mas está no Deus que é maior do que as circunstâncias adversas. Então não tema, porque o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda lição que nós podemos extrair deste texto é: Deus é por nós na provisão do Salvador, na provisão do seu Filho Jesus Cristo, pois a Bíblia declara no verso de número 32 do capítulo em ênfase, capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu Filho poupou. Queridos, o amor de Deus é um amor incomparável, um amor extraordinário, um amor imensurável. João 3,16, o texto áureo das Escrituras diz que o amor do Senhor é algo realmente glorioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo nesta mesma carta ou epístola, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova em seu amor, em que nos deu seu Filho Jesus Cristo. Então, nós podemos nos alegrar nesta manhã, porque Deus é por nós na provisão do Salvador, na provisão do Cordeiro substituto. Jesus veio na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele assumiu o nosso lugar, ele se fez maldição em nós, por nós. A Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós aqui deveríamos estar ali sendo mortos como consequência do nosso pecado, mas porque Deus é por nós, Ele enviou o Cordeiro substituto, Jesus de Nazaré. Ele assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar. A Bíblia diz verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. A maior prova de que Deus é por nós é a cruz. Se Deus deu o que tinha de mais precioso, não negará aquilo que coopera para o nosso bem no dia a dia. Queridos irmãos, levante a sua cabeça, porque o Senhor Deus é por você. Isso nos basta, isso nos é suficiente. Observe, se Ele não poupou, se Ele não deixou de doar o seu Filho
precioso, unigênito, primogênito, para morrer na cruz em nosso lugar, ele também não nos negará as suas bênçãos, a sua provisão, o seu cuidado paternal, os seus livramentos. Tome posse pela fé desta palavra na manhã desta terça-feira. Se Deus é por você, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A terceira lição que nós podemos também extrair deste texto é que nenhuma acusação prevalece contra os filhos de Deus. Romanos 8:33 está escrito: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Oh, glória a Deus! A Bíblia declara que o inimigo é o nosso acusador. No livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4, nos mostra que ele é o acusador, o inimigo, mas Deus é aquele que nos justifica. Maior é o nosso Deus, é maior do que as acusações do inferno. Quem sabe nesta manhã o inimigo da sua e da minha alma está te acusando pelos pecados cometidos, pelos erros do passado, por tantas coisas ruins que você cometeu, mas alegra a sua alma. Maior do que as acusações do diabo é a justificação do Senhor Jesus Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A Bíblia diz que nós temos um advogado fiel. 1 João 2:1 está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Satanás acusa o mundo, condena o coração, aleluia, das pessoas. Ele condena muitas pessoas através da culpa, mas Deus é quem nos justifica. A obra de Cristo anula, cancela todas as acusações do diabo. A base da segurança não é o desempenho humano, mas a justificação imputada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos descansar, porque a justificação é um ato da bondade, do favor e da misericórdia de Deus. Paulo escreve nesta mesma epístola, no capítulo 5, verso 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma acusação do diabo é maior do que o perdão de Deus, é maior do que a graça salvadora de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra isto de forma clara e categórica. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos justificou, maior é aquele que nos alcançou. Em quarto e último lugar, esse texto também nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Sabe por quê? Porque nós temos um intercessor. Por Cristo foi quem morreu por nós. Versículo de número 34 do capítulo 8. E ele também intercede por nós. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Queridos irmãos, há um Cristo que intercede por você, há um Cristo que intercede por mim, há um Cristo que intercede por nós. A morte e a ressurreição de Jesus, aleluia, nos garante vitória, nos garante
que temos um intercessor. Ele disse que iria ao Pai, assentou-se à destra do Senhor e intercede por nós. Então nenhuma sentença de condenação terá valor sobre a sua vida, porque a obra foi consumada na cruz, ela é uma obra completa. Jesus está conosco e isso é suficiente. Deus não perde batalha. Se Deus é por nós, o inimigo pode se levantar, mas nunca vencerá. Se Deus é por nós, o inimigo pode se levantar, mas cairá imediatamente. Se Deus é por nós, o inimigo pode se levantar, mas jamais poderá nos vencer, porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, os ventos contrários podem soprar contra a nossa vida, mas não nos destruirão. Se Deus é por nós, os ventos contrários podem soprar contra a nossa vida, mas Deus segurará a nossa vida na palma da sua mão. Se Deus é por nós, os ventos podem soprar, mas não derrubarão aqueles que estão sustentados pelo Senhor. Se Deus é por nós, a condenação cai por terra, aleluia, porque o Cordeiro nos justificou. Se Deus é por nós, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro nos podem separar do amor de Deus que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se desta palavra, apegue-se a esta palavra, não ande cabisbaixo, levante a sua cabeça, porque todas as acusações do diabo não têm efeito contra a sua vida, porque Cristo te alcançou com a sua graça, Cristo te alcançou com o seu perdão, e nesta manhã você pode usufruir dos benefícios do Calvário, você pode lançar mão, abraçar a cruz de Jesus, o lugar da nossa redenção, o lugar da nossa reconciliação, o lugar da nossa justificação, o lugar da nossa bênção. Louvado seja o nome do Senhor.